Havia um casal que era muito pobre e aquela mulher reclamava sempre por seu marido por causa da pobreza. E ela vivia até envergonhada porque aquele casal vivia em extrema pobreza. E ela dizia para o seu marido: quem nos dera de ter uma riqueza, ter um recurso, para nós termos uma outra vida, uma vida melhor. E o seu marido dizia para sua esposa: mulher, a palavra de Deus diz que a vida do homem e a felicidade do homem não consiste na abundância dos bens que o homem possui. Nós tendo sustento, com o que comer, com o que vestir, a gente pode ser feliz. E ela dizia para o seu marido: não é bem assim. Eu queria ser uma mulher rica, eu queria me vestir bem, eu queria ter uma boa casa, queria ter muitos móveis dentro de casa, ter um bom carro. Eu queria estar na alta sociedade, assim eu seria uma mulher feliz. Mas o seu marido, ele cria piamente na palavra de Deus. E um dia, aquela mulher teve um sonho estranho. Ela sonhou que fazia uma oração para Deus. E ela pedia para o Senhor riqueza. E ela dizia na sua oração: Senhor, eu vivo em extrema pobreza. Por favor, Senhor, abre a janela dos céus para cair bênçãos materiais sobre a minha vida. E ela fazia no sonho aquela oração. E quando ela orava, ela via descer do céu um objeto grande. E aquele objeto vinha descendo, e ela de braços abertos, esperando aquele objeto chegar até as suas mãos. E quando ela via, era uma enorme peça, toda de ouro. E ela, no seu sonho, ela agradecia: obrigado, Senhor, porque agora eu serei uma mulher muito rica. O Senhor está mandando uma peça de ouro. E quando aquele objeto se aproximava da mulher, ela viu que aquilo era uma perna de uma mesa, toda de ouro. E ela recebia nas mãos aquela peça de ouro. E ela ficava muito feliz e muito contente. Só que dentro daquele sonho, ela teve um outro sonho. Você sabe, né, que ninguém sonha um sonho dentro de outro sonho. É muito estranho. Você sonha um sonho na noite, depois você acorda e sonha um outro sonho diferente. Mas o sonho daquela mulher foi dentro do outro sonho. Aí ela sonhou que ela tinha ido para o céu, para o paraíso. E lá no céu, ela estava diante de Jesus e diante de uma grande multidão no banquete. E todos estavam sentados sobre as suas mesas. Cada pessoa ali no céu estava diante de uma mesa. E ela viu que a mesa que ela estava sentado estava trepidando, balançando. E ela ficou incomodada com aquilo. E ali no céu, ela olhava para a mesa das outras pessoas. Ela via que as outras mesas estavam firmes. Só a dela estava balançando. E ela ficou se perguntando: por que só a minha mesa balança? E de repente, naquele banquete, quando ela vai ajeitar a mesa dela, a mesa cai no chão. E quando ela olhou, ela ficou apavorada. Viu que a mesa de ouro dela havia caído no chão. E quando ela viu,
estava faltando uma perna. E aquela mesa era toda de ouro. E ela viu que aquela perna que estava faltando era a mesma perna que ela pediu em oração a Deus na terra. Foi aí que ela compreendeu que se ela ganhasse o tesouro dela na terra, iria faltar lá no céu. E não é que essa ilustração ela se encaixa lá em Mateus 6,19, com o que o Senhor Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrão não escava e nem rouba, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E aquela mulher, dentro daquele mesmo sonho, havia sonhado que havia recebido uma peça de ouro, e aquela peça era uma perna de uma mesa. E quando ela chegou lá no céu, no paraíso, estava faltando o tesouro que ela recebeu na terra. Então, quando ela acordou daquele sonho, ela disse: Senhor, eu não quero tesouro aqui na terra, porque se eu receber o meu tesouro aqui na terra, eu sei que eu não vou ter tesouro lá no céu. Então, Senhor, cumpre a tua palavra. Eu não acumulo tesouro aqui na terra, mas eu quero acumular o meu tesouro aí no céu. É uma verdade, meu amigo. Hoje em dia, a teologia da prosperidade ensina que você tem que ter muitas bênçãos materiais aqui na terra, mas o Senhor Jesus diz, e essa mensagem de Mateus 6,19, nos dias de hoje você não vê essa mensagem ser pregada, é verdade ou não é? E Jesus diz: tendo sustento com o que comer, com o que vestir, não andeis preocupado com as coisas do mundo. E ele mais disse: nem Salomão, que teve grandezas, não se vestiu tão melhor quanto as ervas do campo, nem as flores do jardim. Então, se você acumular tesouros aqui na terra, sabe o que é que vai acontecer com a vida sua? Você vai esquecer da palavra de Deus. Você vai esquecer do tesouro maior que está no céu para você. Você viu que a mulher recebeu a porção dela aqui na terra, e quando ela chegou no céu, lá estava faltando. Assim, amigo, se você enriquecer só com as riquezas materiais e passageiras dessa terra, você não vai ter o teu tesouro lá no céu, que a salvação está na cidade santa. Deixa eu te falar desse tesouro verdadeiro. Esse tesouro é a salvação. E as riquezas que os homens vivem iludidos aqui nessa terra representa as riquezas materiais sujas de pecado. E todo homem, ele é fascinado por riquezas materiais. E essas riquezas, quando o homem se ocupa com ela, esquece da riqueza maior, que é a palavra de Deus, que nos garante a salvação lá na cidade santa. Lá eu te garanto, meu amigo, não eu, Arnaldo, que estou contando essa ilustração, mas sim a palavra de Deus garante que lá existe riquezas para você. Apocalipse 21 diz que é a nova cidade santa. João em espírito viu descer do céu ataviada para a noiva, e Cristo sendo seu noivo. Então lá o Senhor Jesus vai governar sobre ela. E nós, igreja, o povo único de Deus, unido na terra, vamos casar com Cristo e vamos viver naquela cidade maravilhosa. E você leia Apocalipse 21, que você vai ver a descrição de riquezas espirituais que tem ali. Mas ali só vai entrar quem não viver ocupado com as coisas deste mundo. E o pecado que arrudia o homem para estar fascinado com as coisas deste mundo. E eu vou explicar para você o que é o pecado. O pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. E quando você se liberta dos pecados, você se liberta de toda a maldição que há nessa terra. E dentro do pecado está o engano de Satanás. Porque foi ele mesmo que criou o pecado. Ele é autor do pecado. O Senhor Jesus diz que aquele que mente, que engana, faz a vontade de Satanás. E Jesus se manifestou para destruir a obra do diabo. E a obra do diabo é o pecado.
Por isso, amigo, que quando nós pregamos o evangelho verdadeiro de Jesus, que é o evangelho que Jesus ensinou a Nicodemos ali em João 3, versículo 5, que é aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Quando você se liberta do pecado, você é liberto de toda a maldição, de todo o mal que há nesse mundo. Porque existe hoje muitas pessoas dizendo que você tem que se libertar disso, tem que se libertar daquilo, de vício, etc. Mas quando você se liberta do pecado, você é liberto de todo o mal, de toda a artimanha de Satanás. Porque um coração que há pecado, há a vontade de Satanás naquele coração. E ali o Espírito de Deus não pode habitar, porque ali tem trevas. Você é liberto do pecado, Satanás não tem mais poder sobre a tua vida, nem influência sobre você. E você sendo liberto do pecado, crendo pela fé no Evangelho da Água e do Espírito, você é liberto de toda a corja de espírito imundo. Você é liberto de vícios, de bebida. Você é liberto da prostituição. Você é liberto de qualquer tipo de macumba que é feito contra a tua vida. Nada vai te pegar, porque Jesus já limpou o pecado que há no teu coração. E o pecado é o ninho de Satanás no coração do homem. E você não precisa, para se libertar de um espírito imundo, ir numa igreja e alguém impor a mão sobre as tuas cabeças e você pensar que ali vai sair um espírito imundo. Não, quando você crê no Evangelho da Água e do Espírito, todo espírito imundo, toda maldição que há em tua vida, toda corrente que amarra espiritualmente a tua vida, você é libertado. Sabe por quê? Porque quem vai habitar dentro do teu coração é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida, você é salvo porque você é limpo, porque você creu no Evangelho da Água e do Espírito. Aí você pode dizer, mas eu continuo pecando? A palavra de Deus diz que você não tem mais prazer no pecado. Mas se você pecar, Jesus já levou o teu último pecado até o dia da tua vida que você vai cometer. Você está entendendo? Você pode pecar daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a amanhã, mas Jesus já levou, é pela tua fé. Você está compreendendo que quando você crê no Evangelho da Água e do Espírito, você é liberto e você é salvo? Então tem muitas pessoas que dizem que é crente, mas anda amedrontada. Tem medo de uma macumba, tem medo de uma ameaça de alguém. E Jesus disse, não temais o homem que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, mas temei aquele tanto que pode matar o corpo e matar a alma e lançar tanto no inferno como no céu. E temer, sabe a quem? Ao Senhor Jesus e ao Senhor Deus. Nós devemos ter temor, ter uma veneração pelo Senhor Jesus, porque só Ele, quando foi batizado ali no Rio Jordão, pelas mãos de João Batista, Ele aceitou receber os nossos pecados ali na água do Rio Jordão. Por isso que Ele diz que tem que nascer da água. E o Espírito é que quando você crê no batismo de Jesus, você já recebe o Espírito de Deus sobre a tua vida, porque você está limpo. E se você não crê, você está com seus pecados. E onde há pecado, o Espírito de Deus não habita. A prova disso é que quando Adão e Eva estavam ali no Jardim do Éden, eles foram expulsos ali por causa do pecado. E Deus não podia mais habitar na vida dele. E agora você é liberto de toda maldição. E ainda é salvo, porque você crê no Evangelho da Água e do Espírito. Então, creia nessa verdade. E ajunte para você tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e nem ladrões escavam, nem roubam. Mas ajuntai para você tesouro no céu, porque lá o Senhor Jesus vai guardar o teu tesouro por toda a eternidade. E lá você vai ser feliz para sempre, junto com o Senhor Jesus e junto com a igreja de Deus, com os eleitos, escolhidos. E os escolhidos são aqueles que crêem no Evangelho da Água e do Espírito, ou seja, no batismo de Jesus. E na cruz do Calvário, o Senhor Jesus foi julgado pelo nosso pecado. Por isso que Ele morreu na cruz, para nos dar a salvação. Porque Jesus, quando Ele chegou ali diante de um povo que estava fazendo um julgamento diante de uma mulher,
todo mundo pegou uma pedra para atirar na mulher, porque aquela mulher estava em adultério. E os fariseus religiosos chegou para Jesus e disse: mestre, na lei de Moisés manda que apedreje tal mulher que esteja em adultério. E ali o Senhor Jesus começou a escrever na terra. E os fariseus insistiram: e tu, mestre, o que diz? E o Senhor Jesus: aquele que dentre vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E ali, sendo eles mesmos religiosos, acusados pela sua própria consciência, viu que estava com um fardo de pecado sobre si e começou do mais velho jogar suas pedras no chão e se retirar. E ninguém teve coragem de atirar uma pedra naquela mulher. E Jesus, quando levantou a cabeça, olhou para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? E ali não tinha mais ninguém. E Jesus disse: mulher, nem eu te condeno, vai e não peque mais. Jesus ali, ele conhecia o terreno do coração daquela mulher, porque o nosso coração é considerado como um terreno, porque o Senhor Jesus lá na parábola diz: eis que o semeador saiu a semear. Uma parte jogou entre a estrada, veio as aves do céu e comeu. Outra parte jogou entre os espinhos e cresceu a semente, mas os espinhos sufocou. Outra parte jogou sobre o pedregulho. Então ali aquela semente cresceu, mas como as pedras eram rochosas, não houve como a raiz se fundir nas pedras, também morreu sufocada pelo sol. Mas uma outra parte caiu sobre terra boa. E Jesus estava falando do coração do homem. E Jesus conhecia o coração daquela prostituta, viu que era um coração bom. E o Senhor Jesus: mulher, vai e não peque mais. Você sabe por quê? Jesus ali já havia no Rio Jordão tirado o pecado daquela mulher, levado o pecado dela. Assim como já tinha levado o meu, o teu, o pecado de todo mundo já estava sobre Jesus ali. É tanto que ele disse também, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus já estava falando do fardo que cada pessoa leva nesta vida. Então, tem muitos mensageiros que dizem que Jesus tirou os nossos pecados na cruz do Calvário. Não. Se Jesus tirasse o nosso pecado na cruz do Calvário, ele tinha dito para aquela mulher: mulher, eu vou tirar o teu pecado quando eu morrer na cruz. Mas nós temos que crer também na cruz de Cristo, porque nós temos que crer na obra completa que o Senhor Jesus fez. E essa obra completa hoje não é divulgada pelos religiosos, mas está dentro da Bíblia. Isaías 53 diz que eis que ele levaria sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades. Era uma profecia 700 anos antes de Cristo. E quando ele chega diante de João Batista, ele diz: João, me batize. E João disse: eu que devo ser batizado por ti, não sou digno de desatar a correia das tuas sandálias. E ele disse: João, me batize para cumprir a justiça de Deus. E cumprir a justiça ali significa o que Isaías disse há 700 anos antes, que ele levaria sobre si os nossos pecados. E João Batista confirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ao ser batizado, ele levou os nossos pecados sobre ele, ele recebeu, aceitou. E por que ele vai para a cruz? Ele vai porque ele estava com o pecado sobre ele, e na cruz ele morreu em julgamento. Porque maldito aquele que for pendurado no madeiro. E de fato, toda pessoa que comete um delito, comete uma maldade, tinha que ir para a cruz do Calvário. E a prova era tanto que ali diante de Jesus havia 2 ladrões, e eles mereciam mesmo estar naquela cruz, porque eles deviam. E Jesus devia o quê? Então Jesus estava com o pecado do mundo sobre ele. Por isso que Jesus foi para a cruz do Calvário. O sofrimento de Jesus com o nosso pecado começou ali no Rio Jordão. E essa mensagem hoje do Evangelho da Água e do Espírito, em que Jesus ensinou em João 3,5, não é pregada. Eles não ensinam dessa forma. Em igreja nenhuma você vê hoje pregar o Evangelho da Água e do Espírito. E nós hoje, graças a Deus, que pertencemos não a uma entidade religiosa, mas sim um grupo de pessoas que chama The New Life Mission pelo Mundo, ou seja, Missão Nova Vida, ali em Coreia, onde Paul Sejong prega este evangelho no mundo, e nós
fomos abertos os nossos olhos diante dessa palavra, descobrimos dentro da Bíblia o evangelho da água e do Espírito, ou seja, o evangelho da remissão dos pecados, em que Jesus levou os nossos pecados com o seu batismo. Se você não crê nisso, meu irmão, você vai morrer com os seus pecados. Crer na cruz é correto? É. Mas se você crer na cruz e negar, anular o batismo de Jesus, você só está com meia fé. E meia fé não é uma verdade completa. E nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus está aí. Os anúncios do que ele disse lá em Apocalipse está acontecendo, as profecias, e a gente vê muitas coisas. A gente não vai se ocupar em tantas coisas que está acontecendo nesse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, meu amigo, aquele que está sem Deus está fazendo a obra do diabo, e ele quer destruir os filhos da fé. Então, tudo que a gente vê aí na televisão, os falsos profetas pregando e as coisas ruins acontecendo, é porque é coisas do mundo. E o Senhor Jesus diz que o mundo jaz no maligno, está morto no maligno. E você nessa terra, você pode passar por tribulação. O Senhor Jesus diz que aquele que está nele sofrerá perseguição. E alguém um dia queria seguir o Senhor Jesus, ele disse que as aves do céu têm ninho, a raposa tem covis, mas o Filho do Homem, ou seja, ele, Jesus, não tinha onde reclinar a cabeça. Será que você não entende isso? Que o teu tesouro tem que estar onde está Jesus, é lá no céu e não nessa terra? Esses dias turbulento que você vive nessa terra são dias que a Bíblia diz considerados dias maus, mas você precisa estar com o Espírito Santo de Deus para ter paz na tua vida, para você meditar e refletir dentro do evangelho dele, para que assim você possa alcançar salvação por meio do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no teu coração e creia e tenha fé e seja salvo crendo no evangelho da água e do Espírito.